Bom, gente, hoje nós estamos com o Roju Soares, do canal Dialético, fazendo mais uma conversa sobre política, sobre nossos temas aqui da atualidade. É sempre um grande prazer conversar com ele. E hoje a gente está discutindo um pouco sobre como que a cultura republicana, democrática, está enraizada na nossa sociedade, né, Roju? Está um pouco preocupante o quadro de muitas pessoas pedindo intervenção militar, ditadura militar, aquilo que a gente teve de mais vergonhoso e triste da história do nosso país. Então tem hora que a gente se pergunta, como, meu Deus, que alguém pode pedir uma coisa dessa? Parece muitas vezes um absurdo. E por parecer um absurdo, talvez a gente não olhou para esse problema com a profundidade que ele tem, né, Roju? A gente talvez partiu do pressuposto que todo mundo já tinha os valores ali, mais ou menos, no mínimo da Revolução Francesa, na mente, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, o que dá sustentação para esses conceitos de instituição, para esse conceito de democracia, de voto, de equilíbrio entre poderes, de fiscalização, o pensamento de como que funciona isso parece que não arraigou direto na mente e nos corações de muitos cidadãos, né, Roju? Como que você avalia isso? Você concorda com essa análise? Primeiro, muito prazer em estar aqui. Estou muito feliz pelo convite do Chay. Sou o Roju, do canal Dialético, que é um canal sobre militância política, que vai pegando várias questões que estão presentes aí na militância prática, mas trazendo alguns acúmulos teóricos e algumas contribuições também do meio acadêmico e tentando fazer uma junção de tudo isso. E, bom, já entrando nesse tema, eu acho que é muito interessante a gente parar para pensar um pouco sobre cultura política republicana e democrática no Brasil. Porque muito do que a gente vê é uma perspectiva, às vezes, tirada de fora do que é uma visão democrática e republicana vindo da Europa ou dos Estados Unidos, trazendo para cá e achando que dentro do nosso contexto, da nossa realidade, que a gente vai absorver esses valores da mesma forma como esses valores foram sendo nutridos e como aconteceram as coisas naqueles contextos específicos da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Revolução Inglesa, enfim. Tudo isso vai sendo colocado e é um pouco interessante da gente pensar assim, como que essa cultura republicana foi sendo alimentada na nossa realidade brasileira. Existe cultura republicana dentro da realidade brasileira? Porque a gente tem um histórico aí de colonização, um histórico de escravização, de genocídio do povo indígena, de vários processos extremamente autoritários que colocaram em xeque os direitos das pessoas. A gente passou pela época do governo Vargas também, que teve um período autoritário também. E sempre os períodos, digamos, mais avançados nesse sentido democrático foram períodos muito curtos. Foram períodos em que não tinha uma participação tão ativa das pessoas no processo político. Às vezes, inclusive, tinha, digamos assim, um voto que era seletivo, em que certas parcelas da sociedade não tinham o acesso, não tinham direito ao voto. Então sempre foi uma coisa muito conturbada aqui na realidade brasileira. E um processo que foi muito marcante, que você inclusive colocou, já falando sobre a questão das pessoas estarem pedindo intervenção militar hoje, foi justamente esse processo de ruptura novamente do modelo democrático brasileiro, quando se deu o golpe em 64, que tirou o Jango do poder e tal. E depois disso a gente viveu um tempo de uma falsa ideia de democracia, porque às vezes tinha um bipartidarismo ali, justamente para simular uma espécie de democracia dentro do Brasil, que estava tendo alternância, tinha oposição, então tinha democracia no período militar, mas que era muito uma oposição consentida, era muito uma oposição funcional para aquele modelo que era: a gente deixa vocês serem oposição sem trazer um enfrentamento profundo em relação às nossas posições, e era basicamente aquilo. Então, assim, não tinha participação das pessoas ativamente na polícia. A gente passou pelo processo do AI-5, que inclusive tem sido reivindicado por algumas autoridades, algumas figuras políticas no Brasil, e foi um processo de fechar o Congresso, foi um processo de caçar mandatos políticos, foi um processo de perseguição e de limitação dos direitos e liberdades democráticas. Então foi um processo muito conturbado. Depois disso a gente passou pelo processo da direta já, teve a redemocratização, e talvez tenha sido um dos processos de mais mobilização popular mesmo por democracia aqui no Brasil.
E depois disso a gente foi passando por um processo de realinhamento ali das forças, de estar colocando essa democracia tão frágil em prática na nossa realidade. Mas aí fica a pergunta, assim, será que a gente consegue pensar que de lá para cá a gente tem conseguido alimentar, estimular essa cultura republicana no nosso cotidiano, nas nossas relações sociais, e isso reflete, inclusive, no modo como as pessoas entendem as instituições democrático-burguesas, as instituições do Estado, reflete isso. E essas pessoas vivem essa cultura no seu cotidiano? Eu acho que é uma pergunta que fica aí, inclusive que eu quero saber um pouco sobre o que você pensa sobre isso, sabe? Em relação a isso. A gente pode tentar falar de cultura democrática e de cultura republicana, mas será que a gente internalizou isso? A gente vive, o nosso contexto permite que a gente pense nisso, nessa cultura republicana no Brasil? Boa pergunta, Rúlio. Você destacou 2 pontos que eu achei excepcional. O primeiro ponto me pareceu, não sei se eu estou correto, que você atribui a essa talvez baixa participação e baixa adesão à cultura democrática de fato, a primeiro, tentar copiar teoria democrática institucional de fora, no lugar da gente tentar desenvolver as nossas intelectualidades brasileiras, locais. E o segundo ponto que você colocou é uma questão de tempo e de experiência na nossa história. Na história de existência brasileira, talvez não dá 2% de período democrático. Então são 2 fatores que dificultam. Não só dificulta, como dá condição para a sua pergunta, que é, será que é mesmo uma democracia? Será que a gente realmente vive um período republicano? Na minha opinião, o grande avanço que a gente tem é a Constituição de 88 permitir que a gente lute para ser uma democracia. Então, eu imagino que ela é muito mais como uma possibilidade do que uma existência de fato. E é por isso que exige um grande esforço nosso. Um grande esforço não só da sociedade, do cidadão individualizado, mas dele organizado em coletivos, em partidos políticos, em terceiro setor, e principalmente de uma força que é fundamental em qualquer democracia, que na minha opinião ela mede o ambiente e a qualidade da democracia, que é a opinião pública institucionalizada pela imprensa, pela mídia, que tem o objetivo de informar e até de formar o cidadão, ainda mais num país que o nível de educação ainda é bem precário, ainda mais a educação pública. Então eu acredito também, além dos 2 tópicos, concordando com a sua análise, tem esse agravante também do próprio quarto poder, do próprio praticamente quarto poder que a gente tem, que é a mídia, e que tem um poder muito grande dentro da democracia, ela forma a opinião pública, nós temos a problemática dela mesma ser oligárquica. Então, a falta da própria cultura democrática, dos próprios meios de comunicação que tem grande poder no Brasil, por exemplo. E, na minha visão, Roger, não sei se você concorda, isso que eu gostaria de saber, é assim, quando você assiste o Jornal Nacional lá na sua casa, para quem está nos assistindo, quando ele está vendo o Jornal Nacional, além do dado, ele passa algum tipo de formação? Você consegue imaginar isso, não só do Jornal Nacional, mas de todos os meios de comunicação em massa, alguma preocupação nesse sentido, de explicar para o cidadão, além do dado que aconteceu, o porquê e como, nem que seja um parágrafo em linha rápida? Você acha que isso daria muito trabalho? Qual é a sua opinião sobre isso? Você enxerga isso nos jornais ou é uma coisa minha? Na minha perspectiva, assim, acho que isso é uma pergunta muito interessante, mas pensando sobre isso que você falou, não é que existe uma impossibilidade do tipo, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer uma formação no jornal. É claro que dá. Eu acho que é uma questão de vontade política, acima de tudo, de querer passar esse tipo de informação para a população, de forma inclusive a estimular que a população seja mais inteirada e se aproxime dos processos de participação política e decisória do nosso país. Mas o que se vê é basicamente jogar um panorama geral do que está acontecendo ali, e muitas vezes de uma forma que parece neutra, mas que eu vejo muito, assim, e até talvez isso possa até ser um pouco polêmico, mas eu vejo que sempre tem um interesse ali por trás de estar colocando alguma perspectiva, mesmo que nas entrelinhas. Então, não sei, quando vai mostrar, por exemplo, uma manifestação popular no país de indignação, e aí o jornal ele vai tentar passar com uma certa neutralidade aquilo que está acontecendo, mas aí já vem com aquela abordagem, porque a manifestação parou o trânsito, a manifestação está impedindo as pessoas de irem trabalhar. Não está dizendo que a manifestação é ruim, diretamente, mas ao mesmo tempo está dizendo que esse tipo de mobilização é prejudicial para o funcionamento da organização social, enfim.
Então eu sempre vejo que não tem essa vontade política de estar trazendo informações sobre como funciona o andamento de uma instituição, de mostrar como funciona o STF, de como funciona o poder legislativo ali na sua composição e na sua atuação prática. E ao mesmo tempo, quando vai passar algumas questões ali sobre a realidade social, sobre as tensões que a gente vive constantemente na sociedade, sempre na entrelinha tem algum viés que vai sendo colocado ali. E isso eu acho que faz parte, eu não vejo essa neutralidade como uma coisa necessariamente positiva e de que deva ser feito. Eu acho que todo meio de comunicação, de uma certa forma, tem um interesse, seja um interesse de classe, um interesse econômico que ele está colocando ali, então ele vai ter um compromisso em relação a isso. Mas me preocupa justamente da gente estar falando sobre cultura política republicana e democrática e a gente vê que os meios de comunicação no geral, que como você disse, muitas vezes se materializam como oligarquias no nosso país, não se preocupam com o mínimo de estímulo à cidadania ativa no nosso país. Então fica muito uma cidadania passiva, de que as pessoas veem as coisas acontecer, mas não são chamadas para participar e se inteirar e se informar sobre os processos que estão acontecendo. Então eu vejo muito essa problemática. Para mim, numa sociedade minimamente democrática, mesmo numa sociedade capitalista, deveria ter um pouco esse estímulo de que as pessoas cada vez mais buscassem se informar e entender como funcionam os processos de política. E que é uma coisa que falta na sociedade em geral. Então, até pra gente pensar mesmo, né? Como se dá uma cultura republicana política no país? Na minha concepção, para a gente pensar em cultura republicana, a gente precisa, no mínimo, pensar em engajamento popular da sociedade nos processos que estão presentes na sua própria vida cotidiana. E isso é uma coisa que para mim falta, assim, porque, a gente tem, claro, grupos sociais, populares, movimentos sociais, organizações civis que se organizam. Mas isso reflete uma totalidade da sociedade? Ou reflete parcelas, às vezes, que estão sendo diretamente atingidas por alguma política que isso vai interferir na sua vida, na sua dignidade, essas pessoas decidem por se organizar para poder estar reivindicando seus direitos sociais. Não sei se isso reflete a totalidade, eu creio que não. Então, a gente consegue pensar numa cultura republicana no Brasil sem pensar que a gama máxima, a gama ampla da população esteja ativa, participante nos processos políticos e não esteja apenas indo trabalhar e voltando para casa para poder descansar, para trabalhar no outro dia de novo. Então, eu acho que isso é um pouco do desafio que a gente tem para pensar o Brasil, né? Como a gente lida com essa cultura política que existe, não sei se eu consigo colocar o nome de republicana nela, ou de democrática, mas como que a gente atua na nossa prática, e aí eu, enquanto um graduando em Ciências do Estado, tenho esse problema para poder pensar. Como é que eu consigo atuar para que essa cultura política, então, mais democrática, de mais engajamento e participação social, seja alimentada e seja colocada na nossa realidade social, para que as pessoas tenham acesso e se veem pertencentes também, quanto protagonistas desse processo político. Sim. E eu acho que parte dessa discussão toda, além da própria experiência que não tem como substituir na questão de tempo, e além da questão da formação da intelectualidade brasileira, e aí a gente tem também que fazer aqui uma saudação ao curso de Ciências do Estado, que tem essa proposta, né? Além dessas coisas, além do papel da imprensa, você citou uma coisa muito importante, talvez, para a gente resgatar esse papel. Não sei se resgatar aqui no Brasil, não sei se há algum tempo já teve, mas da gente introduzir e tentar construir essa cultura. Eu acho que ela está muito longe de ser a cultura vigente. Mas talvez existe um embrião de uma certa cultura, até porque a lei máxima do país, ali, como Constituição, nos permite lutar para isso, apesar de, como você disse, na prática, existe uma distância bem grande da validade e da faticidade, nesse caso, né? Mas, de maneira geral, a aproximação, você usou essa palavra, eu gostei muito, aproximar o meio de comunicação da localidade. Então, a democratização também desses meios de comunicação é muito importante, né? Você fomentar aquelas cooperativas de pequenos escritores do interior, das comunidades, porque talvez ali relatando a luta do Sozé junto com a Dona Maria para fazer a associação de bairro, esse tipo de reconhecimento, talvez aumenta também a identidade, o pertencimento e essa série de coisas, né? Então, eu acredito que tentar atuar nessas frentes, talvez a gente consiga dar algum passo
na construção, apesar de a gente ter um mundo de dificuldade. Eu acho que é uma grande utopia, como o nosso próprio professor Marcelo Catoni gosta de dizer, a democracia como um porvir, como um horizonte. Você tem sempre buscando, sempre que você consegue um pé de igualdade entre duas categorias, tem uma nova especificidade para você atender, e sempre assim. Mas, por fim, para a gente fazer esse panorama dos poderes na construção da cultura, a gente já falou aqui de maneira geral da questão política, do poder da imprensa, e tem uma questão que eu gosto de citar muito, queria saber a sua opinião. O poder judiciário brasileiro. Nós sabemos que dos 3 poderes, de maneira muito geral, grossa, nós temos 2 poderes majoritários, ou seja, o executivo e o legislativo, que respeitam a minoria como direitos fundamentais, mas que andam na linha, quem dá a linha e dá o tom é a maioria. E a gente tem um poder judiciário que normalmente ele é contra-majoritário. Então muitas vezes ele tem que desagradar a maioria para conseguir ter a frieza ali da análise daquela lei, daquela legislação. Como que você enxerga essa conexão, esse contato que a imprensa brasileira tem com o judiciário e o que você acha que isso gera de consequência para essa formação, para essa tentativa de construção de uma cultura verdadeiramente democrática no Brasil? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta complexa, não sei se tem uma resposta simples, não tem resposta simples, a verdade é essa. Mas para a gente pensar um pouco o papel do judiciário na sociedade brasileira, na realidade, na democracia. Você colocou um ponto interessante do judiciário ter que ser contra-majoritário, que ele não pode simplesmente seguir o clamor público, né? O clamor da população. Ele tem uma norma fundamental que está acima, inclusive, da sua própria atuação política, que é a Constituição Federal. Então, um papel muito importante do judiciário é interpretar essa lei, essas normas que estão colocadas ali, hierarquizadas, e buscar aplicá-las de acordo com o que está previsto na Constituição. E o grande desafio é justamente efetivar o que está colocado ali, o que foi consolidado enquanto norma constitucional pela República, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Vejo que a gente meio que percebe um movimento ali de tensão dentro do judiciário, em que vão ter, por exemplo, algumas resoluções que vão atuar de maneira contra-majoritária, em que vai estar sendo uma interpretação do que é a norma constitucional e efetivando isso na nossa realidade, na faticidade. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê que tem setores ali que estão muito preocupados em estar fazendo um papel político, especificamente, não apenas jurídico, de estar reproduzindo muitas vezes o que é, inclusive, um clamor público, aí, essa ideia do populismo penal. E eu tenho que citar nomes, eu vejo muito isso concretizado, por exemplo, na figura do Sérgio Moro, que leva muito essa coisa do punitivismo enquanto medidas que precisam ser colocadas em prática. Acho que o próprio processo da Lava Jato, como ele se desdobrou, foi mostrando isso, de como que uma visão política do que deveria ser um processo, e no caso a gente viu o que foi o processo eleitoral, foi levando a atuação de um juiz para condenar ou não uma figura de grande relevância nacional como um ex-presidente. E aí para aquela questão, né? Seguir os ditames constitucionais, as normas legais, é um debate que vem sendo colocado, na minha visão, eu creio que não, nesse caso em específico, e muitas vezes isso está vinculado com uma vontade política, do que é o interesse político de um determinado setor ali, e no caso ele estava dentro do papel de juiz, então ele estava seguindo um papel que deveria ser contra-majoritário nesse sentido, de não ouvir simplesmente que é o clamor da população, mas tentar interpretar a lei e aplicá-la de forma justa. E aí você vê um pouco disso, né, de que vai sendo priorizado essa intenção política e muitas vezes ideológica, partidária, da própria figura ali que está aplicando essa lei, e que tem um certo clamor de um setor da sociedade que vai colocando isso, que vai chamando por essa atuação e tal, e você vê que aquela figura jurídica fundamentalmente vai dando essa expressão, mas deixando um pouco de lado o que é a norma que está acima daquela atuação, que é a Constituição Federal.
Isso eu acho um pouco preocupante da gente pensar o que é esse papel do judiciário e em como muitas vezes a imprensa, de acordo com seus interesses também, vai estar dando base para isso, vai estar fundamentando e vai estar dizendo que, sei lá, você pega, por exemplo, um fato concreto, né? Pega um áudio que de alguma forma foi captado ali de uma conversa presidencial em um momento em que aquele áudio não podia mais ser captado, então foi ilegal, e você passa isso para a imprensa replica isso. Enfim, é uma questão muito complexa que é colocado ali. Eu vejo isso muito, um pouco do que é o retrato desse Brasil cheio de multitonalidades que a gente tem que enfrentar. E eu considero que esse papel do judiciário dentro da sociedade ele é muito importante, mas qual o momento que ele extrapola, né? O que é, de fato, o seu papel? E como que a gente consegue contrabalancear essa atuação, de fato, de modo para que a democracia minimamente consiga ser equilibrada dentro do processo democrático. Eu não sei se tem uma resposta muito simples para isso, mas eu vejo que é isso. É uma tensão constante que está presente ali dentro do judiciário e eu não sei se eu consigo ter uma resposta. É um jogo muito perigoso, né? Sim, é um jogo muito perigoso. Porque não afeta só o caso específico, ele pode colocar em crise a própria legitimidade das instituições. Porque o poder judiciário ele não pode fazer política. E o poder político não pode ter a propriedade do poder judiciário. Isso aí são questões elementares para a gente ter um mínimo de equilíbrio entre os poderes, né? E a gente tem visto cada vez mais... Eu nem vou falar do Ministério Público. O Ministério Público daqui a pouco é prefeito, promotor. Se for acabar com a prefeitura, com o governador, o Ministério Público governa. Mas até mesmo os juízes já estão entrando no debate de o que deve ser a lei, como deve alterar a lei, o que na minha visão não é papel deles. Se tem algum, se o judiciário quer administrar tensão, conhecer a sociedade para elaborar um projeto de lei que vai adequar mais ou menos aquela sociedade, ele tem que abdicar do cargo dele e se candidatar, na minha opinião. Sim. E essa conexão com a imprensa é um jogo muito perigoso, porque a imprensa vai descredibilizando os dois poderes majoritários e democráticos, executivo e legislativo, de maneira a tentar dar uma credibilidade maior e o poder não deixa vácuo. Na hora que você fala, não presta executivo, não presta legislativo, e só dá exemplo do Cunha, e você não dá exemplo do Freixo, você não dá exemplo da Joênia Wapichana, você vai colocar o estereótipo do legislativo e do executivo péssimos, e os grandes heróis do judiciário, Japinha da Federal, por exemplo, e depois você vai ver também que não é flor que se cheira. Então você começa a criar esse tipo de distorção, querendo chamar para o debate político quem usa todo, o que é uma coisa muito perigosa pra gente, né, Rogério? E essa questão do legislativo que você apontou, de como que a prevalência de um poder sobre os demais causa essa tensão dentro da democracia, uma coisa que, até pra gente que está falando sobre cultura republicana, é a gente pensar que qual que é o papel do legislativo no processo eleitoral, na política brasileira. As pessoas elas têm essa noção, essa compreensão de como que a importância do papel do legislativo, ela inclusive muitas vezes se dá de forma mais estratégica do que a própria eleição da figura presidencial, do executivo. Porque Dilma. Exatamente. O que se vê muito, por exemplo, é as eleições estarem muito focadas num projeto personalista. Então, qual é o nome mais adequado para se ocupar o cargo presidencial? Né? E a disputa, que é uma disputa muito acirrada também, que é do legislativo, ela vai sendo colocada ali muito de forma... vai sendo esvaziada esse processo. E que é uma coisa interessante, até para a gente estar fazendo esse debate sobre a cultura democrática e republicana, a gente não teria também que dar mais atenção ao que é o nosso parlamento, ao que é o papel do legislativo e o que essas figuras têm de importância nas políticas que são deliberadas para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso bairro, no caso do Congresso Federal, do que são leis que vão ser aplicadas para o Brasil inteiro. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar, né? O legislativo ele é fundamental. E parte do processo político e eleitoral do Brasil não evidencia o tamanho da importância que o legislativo tem no processo político. Perfeito. E aí a gente tem também uma questão que vai aprofundar esse debate, que será que a gente sabe como é que funciona a eleição para legislativo?
Sim. Quando a gente vai lá na urna e digita os 5 números, a gente sabe o que está acontecendo na urna, uma coisa elementar. Porque quando a gente fala, votou nenhum, elegeu o outro, por que a gente vota no partido? Sim. Então esse tipo de discussão que é prioritária, na minha opinião, porque quer dizer da questão didática do voto em si, já fica no segundo plano e muitas vezes a gente não sabe nem como funciona uma eleição proporcional à maioria da população, né? Isso também ajuda nesse desgaste, ajuda a desgastar o poder legislativo e diminuir a legitimidade, que afinal de contas, quando você não sabe como funciona a escolha, você tem a sensação que você não escolheu, não é isso? Sim. Ô Roju, muito obrigado. Foi mais um bate-papo com o nosso amigo Roju Soares do canal Dialético. Se inscreva no canal do Dialético se você ainda não se inscreveu. Dialético tem diversos vídeos que traz pra gente conteúdo acadêmico, com experiências do dia a dia, fora a didática e o jeito de falar que o Roju tem. Muito bacana, pode se inscrever lá, ativa as notificações e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, viu? Muito obrigado, Roju, por esse momento, foi muito interessante. Valeu. De aprendizado, obrigado pelas ideias. Realmente é um prazer estar aqui, gente, agradeço aí a oportunidade de estar fazendo essa parceria com o Chai, do Estadólogo, que é um canal que tem feito uma contribuição acadêmica e de discussão política muito qualificada e muito importante para esse tempo que a gente está vivendo, em que a gente precisa, sim, aprofundar o que é uma cultura democrática no país, fazendo as pessoas estarem cada vez mais próximas do processo político e protagonistas de toda essa realidade social que a gente vive. Valeu, tamo junto. Valeu. Até a próxima. Um abraço, galera.